Este é o meu cenário de hoje. Qual tem sido o seu cenário? Será que você tem vivido um cenário de tristeza? Será que você tem vivido um cenário de preocupação, de angústia ou de total calamidade, de desprezo, de solidão? Isso aqui foi só uma demonstração e eu quis gravar neste lugar de propósito para dizer para você que nem todos os cenários são iguais. Minha vida não é igual à sua. Então, por isso que nós não podemos ficar se comparando com pessoas, né? Eu tenho uns salmos para deixar aqui, mas antes de eu deixar esses salmos, eu vou deixar algumas palavras, porque cada um de nós temos uma realidade. Cada uma de nós temos um chamado diferente. Eu sei que vai ter pessoas que vai nos ajudar a nos impulsionar para realizarmos coisas, tarefas e até mesmo no nosso ministério, na nossa vida ministerial. Só que nós não podemos nos igualar a pessoas achando que nós vamos ser iguais a elas. Eu quero te dizer neste dia de hoje que o nosso chamado é diferenciado. Você tem um jeitinho todo especial de ser usada por Deus. E não é porque você admira outras pessoas, você admira outras mulheres que pregam, que ministram, que louvam, que você vai querer desanimar porque você não faz igual ou porque você não faz melhor. Primeiramente, ninguém é melhor do que ninguém. E o melhor espelho e o maior exemplo que nós temos que ter, igreja, nós mulheres, você homens também, nós cristãos, é se espelhar em Jesus, no chamado de Jesus, né? A palavra do Senhor nos diz: ide e pregar o evangelho, ide e pregai o evangelho a toda criatura. E nós não podemos esquecer que cada um tem um chamado. Deus colocou um talento na mão de cada um e nós temos que cumprir esse chamado. Seja ele independente de qual área o Senhor te colocar. Eu, por exemplo, meu marido, ele trabalha, não tem muito tempo de ir para a casa de Deus. E o tempo que tem, no domingo ele vai. No meio da semana, quando pode ir, vai. Só que eu acredito, eu creio, eu sei disso, que Deus usa ele lá no trabalho. Lá ele planta a palavra, ele lança a palavra, ele dá conselhos. E eu creio que Deus, ele está usando a vida dele lá. É uma semente que foi colocada no coração dele e ele está lançando essa semente para que outras vidas venham ser transformadas. Através da vida dele, através do exemplo e através da palavra de Deus, conforme o Senhor vai usando a vida dele. E na nossa vida não é diferente, né? Nós estamos aprendendo, nós estamos caminhando e o segredo é não parar. O segredo é continuar. Eu sei que muitas das vezes é difícil ser constante nas coisas de Deus. Eu sei que muitas das vezes a gente vai dar uma desanimada, a gente vai dar uma balançada, meu Deus, tá difícil, eu não estou conseguindo, parece que eu me vejo sozinha, mas nós temos que buscar de Deus e da parte do Senhor, buscar em oração, se derramar, clamar a Deus para que Ele possa a cada dia nos mostrar, abrir a nossa visão, ampliar o nosso caminho para que nós possamos passar por Ele. Porque é Deus quem vai nos ajudar, igreja. Amém? Então eu quero te dizer nesse dia de hoje, você não está sozinha. Não é só você que desanima, não é só você que muitas das vezes acha que você não vai conseguir. Mas se você for perseverante, nós vamos conseguir. Se você for perseverante, você vai conseguir. Você não está só. Então eu quero te dizer nesta tarde, o maior segredo está em não se comparar com ninguém. Cada um tem um jeito, cada um tem um chamado, como eu falei no começo. Eu não sei como está o seu cenário nesse dia de hoje, mas se tiver um pouco bagunçado, procure se alinhar. Procure orar a Deus e pedir para que Ele venha colocar tudo no seu lugar, porque Deus, Ele é fiel para fazer. Amém? E como eu disse que cada um tem uma realidade diferente e um propósito diferenciado, diferente,
Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que colocar em prática aquilo que Deus ele colocou na minha mão, aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. E nós temos que colocar em prática, igreja, porque tem outras pessoas e tem outras vidas, outras mulheres querendo se espelhar em alguém, né? Como eu falei, o nosso maior espelho é Jesus, mas tem outras mulheres que querem alguma referência. E que referência nós podemos dar? Da perseverança, do caráter, da humildade, de um coração quebrantado e sincero diante de Deus. E quando você passar, logo ela vai ver que tem Deus em você, que você tem Deus. Então não basta a gente querer esperar algo da parte de Deus, sendo que Deus não tem aquilo para nós. Sendo que o nosso maior chamado é ir e fazer. É ir e concluir o que Deus já colocou nas tuas mãos para fazer. E você tem deixado enterrado. Você não tem ido, você não tem concluído aquilo a qual o Senhor te chamou para fazer. E eu te convido nesse dia de hoje, apressa-te. Apressa-te em fazer o querer de Deus na tua vida. Não enterre o seu chamado. Não enterre aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos para fazer. Independente das tuas forças, independente das tuas condições, faça. Abra a boca e faça. Abra a boca e fale aquilo que o Senhor mandou você falar. Amém? Eu vou deixar o Salmo 77, só o primeiro verso, que vai dizer assim: clamei ao Senhor com minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. E você acha que quando você ora, quando você clama, Deus ele não ouve? Olha o que o salmista está dizendo aqui. Clamei ao Senhor com a minha voz, a Deus levantei a minha voz e Ele inclinou para mim os ouvidos. Oh, igreja, o Senhor está com os ouvidos atentos a ouvir o meu clamor, a ouvir o teu clamor. Aquilo que você pediu em oração, Deus ele vai entregar nas tuas mãos. Você precisa crer que Deus vai fazer. O segredo é não parar. O segredo é continuar. O segredo é obedecer, é ser obediente em tudo que você fizer. Ainda que as pessoas não vejam, o mais importante é que você está fazendo e os céus estão vendo. Os céus estão vendo o que você está fazendo. O Senhor está contemplando, aleluia, o que você tem feito em secreto. E isso basta. E isso é o mais importante que você tem dentro de você. O segredo com Deus. O teu segredo com o Pai. O teu particular com Deus. Isso não tem preço. Não é à vista, não é no meio de pessoas, não é em frente a holofotes. É no secreto. É lá no teu secreto. É lá no teu quarto, é lá na tua oração, é lá no teu joelho. É lá quando você está passando sua roupa, lavando sua louça, é lá no seu trabalho. É no teu secreto, é quando você fecha a porta e fala: Senhor, eis-me aqui. Eu sei que vai dar certo. E vai dar certo, porque o Senhor, Ele quer. O Senhor, Ele não quer ver um filho dele sofrendo, igreja. O Senhor não tem prazer em ver um filho dele perecendo. Não, muito pelo contrário. Tudo que nós passamos vai servir de aprendizado, vai servir de testemunho para outras vidas lá na frente que estão passando pelo mesmo que eu e você está passando. Então não é motivo para que nós venhamos se preocupar, não é motivo para que nós venhamos se desesperar. Tem situações que nós vamos passar e o Senhor vai passar conosco. Ele sempre vai passar conosco. Mas nós precisamos entender que nós não devemos se embaraçar com as coisas dessa vida. Porque se nós nos embaraçar com as coisas dessa vida, há um vento sobre a nossa vida que muitas das vezes o Senhor não vai estar ali. E é onde a gente vai sofrer, padecer. E Isaías diz assim, igreja: por um pequeno momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei.
Este é o Deus que nós servimos. É um Deus que estende a mão, é um Deus de misericórdia. E aqui no 59 também vai nos dizer assim, igreja: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e o nosso Deus, e os nossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então preste bem atenção. O Senhor, Ele sempre esteve ali. Deus, Ele sempre vai estar ali, no seu devido lugar. Ele está sentado num alto e sublime trono. Ele criou todas as coisas. E Ele sabe, Ele te conhece antes que se formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Então não é hoje que você vai morrer. Não vai ser hoje que você vai perecer. Se você tem se prostrado a Deus, você tem se prostrado no lugar certo. Se você tem se humilhado para Deus, você tem se humilhado para a pessoa certa, para a pessoa de Jesus. Porque é só Ele que pode te ajudar neste momento em qual você se encontra, neste cenário em qual você se encontra. Como eu falei, eu fiz isso aqui de propósito, para que você possa analisar qual tem sido o cenário que você tem vivido. Se é um cenário de bagunça, tem sido um cenário que está organizado, mas a tua mente está bagunçada, o teu coração está confuso, hoje é tempo e é dia de você se organizar. É dia de você se levantar e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu preciso ir e fazer a tua vontade. Porque não basta só a gente levantar as mãos e dizer: Senhor, eis-me aqui, e não fazer a vontade de Deus, e não fazer o querer do Senhor. E isso entristece o coração de Deus. Mas nós temos que ser verdadeiros, sermos verdadeiros conosco mesmo. Porque se a gente não for verdadeiro com a gente vai estar enganando a nós mesmos. E Deus não tem prazer naquele que olha para trás. Porque aquele que colocou a mão no arado não pode voltar atrás. Amém? Fique com essa palavra e reflita sobre isso. Tá bom? Deus, Ele te vê de uma maneira toda especial. Porque Deus não nos vê como o homem vê. Eu sei que as pessoas muitas das vezes enjoam da cara da gente, enjoam da maneira que a gente fala, né? Ai, ela de novo, ai, ele de novo. Mas Deus não. Ele não despreza um coração quebrantado. Deus, Ele te ama por completo. Nós que somos muito falhos, nós fazemos acepção de pessoas. Nós escolhemos pessoas. Nós escolhemos muitas das vezes quem nós queremos abraçar. Quem é que a gente seleciona amizades. Óbvio que é para o nosso bem, mas nós podemos ver nisso que nós somos tão falhos, que tem pessoas que precisam de um abraço e a gente não vai lá. Tem pessoas que precisam só de um conselho, de uma visita, de uma mensagem, e nós não fazemos o simples. E nós não fazemos o pequeno, as coisas pequenas. Porque Deus, Ele opera na simplicidade. E é algo tão real em qual nós vivemos nesse mundo, que a gente quer viver as coisas grandes que Deus tem para as nossas vidas. Mas nós não fazemos nem o básico, nem o pequeno. Nem tiramos daqui, colocamos ali e já queremos o extraordinário de Deus. Mas Deus, Ele tem visto tudo, o seu esforço. Ele tem visto o seu comportamento diante dele. E isso já basta. Porque o homem não. Né? Deus não vê como o homem vê. O homem, ele vê com um olhar crítico. Muitas das vezes com um olhar de apontamento. Mas Deus, Ele conhece verdadeiramente os que são seus. E eu fico muito feliz em saber disso. E você deveria ficar também. Tá bom? A sua hora vai chegar. O seu momento vai chegar, está pertinho. Só se posicione que Deus, Ele vai te usar. Ele já te chamou. E isso já é o suficiente, é muito suficiente. Mas não basta só ser chamado. Tem que fazer o querer de Deus. Os chamados e os escolhidos. Os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Amém? Que Deus te abençoe.